Salve, salve, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva para continuarmos aumentando o número de inscritos. E se você já acompanha o canal há muito tempo, deixa aqui, como sempre, o seu comentário, de onde você fala, qual é a sua torcida e há quanto tempo você acompanha o canal. Estamos quase chegando à meta de 30 mil inscritos, então eu conto com essa colaboração de vocês que estão chegando agora para colocar o dedinho ali e se inscrever no canal. Vamos então, gente, falar a respeito do clássico da amizade, o clássico entre Botafogo e Vasco, que tem mudado um pouco a sua rotina, que tem mudado um pouco o seu enredo nos últimos anos, muito por conta das relações indiretas de torcidas organizadas, tanto do Vasco quanto do Botafogo. Para quem não sabe, esse clássico é conhecido como clássico da amizade, justamente por conta dessa boa relação que sempre se tem, sempre é um jogo ameno entre Botafogo e Vasco, nunca se criou uma grande rivalidade também dentro do campo, apesar de ser um clássico, o nome não muda, é clássico, mas é um clássico considerado da amizade justamente por conta dessa boa relação entre as torcidas. Quando o jogo é em São Januário, as torcidas naturalmente, culturalmente, sempre acabam confraternizando nos arredores de São Januário, mas isso tem mudado um pouco nos últimos anos, especialmente, como eu disse, por conta dessas relações de aliança com organizadas rivais. Força Jovem do Vasco e Torcida Jovem do Botafogo, a TJB, ainda possuem uma boa relação, inclusive fazem o mesmo gesto. A TJB é a inventora do gesto do dedo para o alto, que é o gesto oficial da Força Jovem do Vasco, da união do dedo para o alto, e uma personagem específica desta união é determinante nessa outra relação, da Força Jovem do Vasco com a Fúria Jovem do Botafogo, que é a maior organizada do Botafogo atualmente. A Fúria surgiu em 2001, com ex-integrantes da TJB, e a partir do momento que surge, sempre se teve uma rivalidade com a Mancha Verde do Palmeiras. A Fúria Jovem adquiriu para si a Mancha Verde como uma das suas maiores inimigas. Por outro lado, a TJB sempre teve uma boa relação com a Mancha, com algumas confusões também que ocorreram, mas oficialmente sempre foi amiga da Mancha. Então, TJB, Torcida Jovem do Botafogo, Força Jovem do Vasco e Mancha Verde são torcidas amigas. Consequentemente, quando a Fúria Jovem assume a Mancha Verde como uma inimiga, isso já bagunça um pouco a relação com a Força Jovem do Vasco, especialmente, que tem como a Mancha a sua maior amiga, sua maior amizade. Vascaínos e palmeirenses são muito próximos, não apenas como organizadas, mas também no geral. A Fúria tem a amizade a Fúria tem a inimizade da Mancha Verde como algo determinante, e a partir do momento que a Fúria assume uma amizade com os Gaviões da Fiel do Corinthians, aí sim declara-se praticamente uma inimiga da Força Jovem do Vasco, porque os Gaviões da Fiel são uma das maiores rivais da Força Jovem do Vasco, da Mancha nem precisa falar. Então, naturalmente, isso já é bagunçado. Mas isso depende muito de cada um. A internet potencializa muito essa rivalidade entre alianças distintas. E foi justamente este questionamento que eu fiz lá no podcast do Ratão, que é um podcast sobre torcidas organizadas. Para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui. Eu participei com uma pergunta para dois MCs, um da Ira Jovem do Vasco e outro da Fúria Jovem do Botafogo. E meu questionamento foi a respeito dessa questão que está mudando o clássico entre Botafogo e Vasco. Confiram a pergunta e a resposta. Meu trabalho, eu sou o Thiago Stormovski, tem um canal no YouTube chamado Canal Cancheiro, que também fala sobre organizadas, que também fala sobre torcidas de todo o Brasil. Então depois que acabar a live, deem uma passada no canal e comentem lá no último vídeo que eu publiquei. Vim pelo podcast do Ratão, para eu saber que vocês vieram, e vai ser um prazer que vocês comecem a conhecer o meu trabalho. Minha pergunta para os dois MCs é a seguinte: o clássico da amizade que não tem mais sido tão clássico da amizade assim. A gente vê torcedores de Vasco e Botafogo, especialmente de algumas partes das organizadas, com os ânimos mais acirrados. Queria saber a visão sobre vocês, por conta de uniões paralelas. O clássico tem se tornado um pouco mais tenso, ou querem que torne um pouco mais tenso. Queria saber se vocês veem que está acontecendo isso, se vocês percebem essa mudança, pelo menos que a gente tem de fora, se vocês concordam com essas mudanças e o porquê vocês acham que tem acontecido, se é apenas pelo âmbito das organizadas ou a internet tem potencializado para que o clássico não seja mais tão ameno como sempre foi. Valeu? Grande abraço a todos e um prazer participar com vocês. Vai lá, Xê, tem a palavra aí. Eu acho que do que ele falou ali é de tudo um pouco. Principalmente a internet também, né? Que tem esse poder de potencializar aí qualquer coisa que acontece, né? E como é que eu vou te dizer? Eu acho que também
por conta das uniões, né, que a torcida do Vasco tem, a torcida do Botafogo tem união com outras torcidas, e eu acho que isso também tá se tornando cada vez mais, como é que eu posso dizer? Tá um pouco complicado. Tá um pouco complicado. Um pouco não, tá muito, porque, por exemplo, a Fúria tá fechadona com a Gaviões. Sim, com certeza. A TJB ainda fecha com a Força Jovem, que fecha com a Mancha. Tem isso. Tá todo mundo vendo isso que está acontecendo. Aí, no último jogo, parece que a TJB foi para poder... Pegar Gaviões. E no meio disso tudo... A Fúria. Pô, meu irmão, e aí? Eu particularmente penso da seguinte maneira, entendeu? Se a Gaviões tá ali junto com a Fúria, eles são nossos aliados. Convidados. Tem que haver o respeito. Tem que haver o respeito. Uma coisa é bater de frente na pista. Outra coisa é você saber onde a rapaziada tá e você querer ir lá. Entendeu? Então, é aquele negócio, respeitando os pais grandes. Tem que respeitar para ser respeitado. E vice-versa. Eu acho que o respeito tem que ser mútuo. Entendeu? Eu sempre fui contra essa questão de desentendimento interno entre as torcidas do Botafogo. Porque, sabe o que acontece? Você vê muito falso brabo, tanto na Fúria quanto na TJB. Querer dar uma de Power Range pra brigar com amigo, irmão. Aí é mole, entendeu? Aí o Canelão, quando esteve aqui, ele falou o seguinte, que se você fala assim aí, os alemão tá ali, vamos juntar 30 pra pegar os alemão, não aparece 10. Aí, pra pegar amigo, aparece um monte de 300. Eu nunca fui a falar. E eu vou ao encontro do que eles dizem, gente. Eu acho que se tu está ali com uma torcida, tu tem que naturalmente defender ela, porque é a tua protegida dentro do teu estado. Inclusive, em alguns jogos do Botafogo recentemente, especialmente com o Corinthians, a TJB fez um ataque na própria Fúria Jovem, na torcida do Botafogo, torcidas do Botafogo brigando entre si por conta dessa boa relação da Fúria Jovem com os Gaviões da Fiel, e isso tem cada vez aumentado. Não é mais aquela questão de que os Gaviões não fazem aliança, não fazem amizade. Na prática, é uma aliança, gente. Fúria Jovem e Gaviões da Fiel tá cada vez mais forte, e vocês viram aí no podcast sobre a resposta. Então a gente tem esses episódios que ocorreram nos últimos tempos e que tem potencializado cada vez mais. Isso acaba afetando também as torcidas de modo geral, não apenas de organizadas. Então dá para cravar sim, dá para colocar como algo rotineiro o Clássico da Amizade não ser mais tão amigo assim, e teremos o Clássico da Amizade agora em 2 edições da Copa do Brasil, em 2 jogos de ida e volta, e fica aí como a curiosidade de como que será, porque tanto a torcida Força Jovem do Vasco quanto a Fúria Jovem do Botafogo já estão declarando um clima de guerra para este jogo, e veremos a partir de amanhã como que será. Se você é botafoguense, vascaíno, comentem aqui embaixo, se você é torcedor de outros clubes também, a opinião de você sobre essas alianças distintas que acabam bagunçando cada vez mais as organizadas. Valeu, gente. Grande abraço a todos, então. Muito obrigado por mais um vídeo e tchau.